dá para tirar o mérito do Bahia. O time venceu um campeonato que naquela época só havia time foda com jogador de seleção brasileira. Opa, aqui é o Hélio e você acompanha agora mais um vídeo da série Times Brasileiros. Antes de começar, aproveita para se inscrever no canal e no final, se gostar do conteúdo, deixa o seu like, beleza? Vamos pro vídeo. Apresentando agora aqui um perfil do clube que a gente vai conhecer nesse vídeo, nome oficial Esporte Clube Bahia, fundado em 1931, apelidos Tricolor de Aço, Esquadrão de Aço, Tricolor Baiano ou também Bahia. O torcedor é chamado de Tricolor, o mascote é o Super-Homem, vocês já vão entender, e o time está localizado na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, região nordeste do Brasil. O escudo do time leva ao centro uma bandeira representando o estado que o clube leva o nome, a Bahia. Já o seu mascote ganhou vida em 1979 com o objetivo de levar uma mensagem de força e invencibilidade. No início de sua fundação, foi definido que o uniforme do clube seria formado por camisa branca, uma faixa vermelha na cintura e calção azul. Anos depois, a cor vermelha foi adotada para o meião. Atualmente, a equipe manda a maioria dos seus jogos com uma camisa tricolor com faixas na vertical em azul, vermelho e branco. Sem dúvida, uma das mais bonitas do futebol brasileiro. O Bahia foi fundado no dia 1º de janeiro de 1931 e tudo começou depois que dois clubes decidiram acabar com o departamento de futebol em suas estruturas. Esses dois clubes eram o Clube Baiano de Tênis e a Associação Atlética da Bahia. Os jogadores que atuavam nesses dois clubes se juntaram e decidiram formar uma equipe exclusivamente para jogar futebol, que era um esporte que estava crescendo muito nesse período. Nos primeiros anos de vida, o Bahia treinava no campo da Associação Atlética da Bahia, na Quinta da Barra, em Salvador. Já a primeira partida oficial do clube foi contra o Ipiranga, um time que ainda está ativo e também sediado em Salvador. O jogo foi válido pelo torneio início e acabou com vitória, quer dizer, triunfo, do Bahia por 2-0. Aliás, a palavra vitória é praticamente proibida dentro das instalações do Bahia. Quando um jogador novo chega lá no time, ele é orientado, digamos assim, a evitar essa palavra, sabe? Tudo porque, obviamente, o seu arquirrival se chama Vitória. É muito comum que os jogadores troquem essa palavra por triunfo. Só o triunfo interessa. Em 22 de março de 1931, quase 3 meses depois da fundação, o Bahia estreou no Campeonato Baiano e logo na sua primeira participação foi campeão invicto. O time teve o seu primeiro jogador convocado para a seleção brasileira, que na época foi o meia-esquerda Armandinho. O Bahia ainda ganhou 5 edições do Campeonato Baiano daquela década e fez a maior goleada de todos os tempos sobre o seu rival Vitória, 10-1 no dia 8 de dezembro de 1939. Mas se a década de 30 foi ótima, a década seguinte foi péssima. O Galícia Esporte Clube, que era um time em ascensão naquela época, foi tricampeão estadual. E essa seca de títulos fez com que a diretoria do Bahia acumulasse uma grande dívida. E essas dívidas aconteceram muito por conta do presidente do time naquela época, Carlos Wildberger. Além de presidente do time, ele também era torcedor fanático do Bahia. E aí já viu, né? Misturar o coração com o dinheiro não costuma dar certo. As dificuldades financeiras foram tão grandes que o Bahia foi despejado de sua sede na Avenida Princesa Isabel e se instalou no bairro do Canela. Eles só conseguiram retornar para Barra, a sua sede tradicional, em 1949. No ano de 1951, o povo brasileiro ainda lamentava a derrota na Copa do Mundo para o Uruguai, mas esse ano foi importante na história do Bahia. Isso porque o estádio Otávio Mangabeira, mais conhecido como Fonte Nova, estava finalmente sendo inaugurado. Apesar de o estádio pertencer ao governo da Bahia, foi lá que o Tricolor de Aço disputou muitos jogos e ganhou grande parte dos seus títulos, como por exemplo a Taça Brasil de 1959. Ou seja, o Bahia foi o primeiro clube a ser campeão brasileiro da história. Detalhe,
Na final, nada mais nada menos do que o Santos de Pelé. O Bahia ganhou o primeiro jogo na Vila Belmiro, perdeu o segundo na Fonte Nova e no terceiro jogo em campo neutro, lá no Rio de Janeiro, o tricolor venceu a partida por 3-1. A Taça Brasil durou entre 1959 e 1968 e era, naquela época, o que nós conhecemos hoje como o Campeonato Brasileiro. E ganhar essa Taça Brasil na época era muito difícil pelo nível dos jogadores da época. O Bahia teve muito mérito nessa conquista. Quando começou a Taça Brasil em 1959, os 11 titulares da seleção brasileira que havia sido campeã em 1958 jogavam aqui no país. No Bimundial em 1962, a mesma história. Depois disso, a Taça Brasil foi substituída pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, que durou entre 1967 e 1970. Para quem não sabe, o Brasileirão como nós conhecemos hoje é inspirado no Robertão de 1967. O Bahia possui conquistas importantes no cenário regional e nacional. Porém, até o momento que gravo esse vídeo, o clube não conta com uma taça de nível internacional, que acaba frustrando um pouquinho a sua torcida, considerando que o Bahia é um time de destaque no Brasil. O que pode explicar talvez essa falta de títulos internacionais dos times do Nordeste é o fato de que os times não têm tanto investimento financeiro quanto as equipes da região Sul e Sudeste. E na lista dos principais títulos do Bahia, a gente tem aqui, a nível estadual, o Campeonato Baiano, que foi conquistado 49 vezes até aqui, sendo que a última conquista foi em 2020. O Torneio Início da Bahia, 9 vezes, a última vez em 1979, esse torneio já não existe mais. A Taça do Estado da Bahia também não existe mais, porém o Bahia conquistou 3 vezes, a última vez em 2007. E a nível regional ou nacional, a gente tem o Campeonato Brasileiro conquistado 2 vezes, em 59, que foi a Taça Brasil, e em 88 já como Campeonato Brasileiro. A Copa do Nordeste conquistada 4 vezes, e o Torneio dos Campeões do Nordeste conquistado 1 vez em 1948. Atualmente o Bahia é uma equipe que vem chamando a atenção no cenário nacional porque está se organizando financeiramente falando. Então não é exagero dizer que uma Copa Sul-Americana, por exemplo, pode ser conquistada pelo clube num período aí a médio, longo prazo. O Atlético Paranaense é um exemplo de clube sem grande investimento, mas que já beliscou essa competição em 2018. Então por que não? A Arena Fonte Nova é um estádio que pertence ao governo do estado da Bahia e recebe os jogos da equipe e também, quando é necessário, do seu rival Vitória. Ele foi inaugurado em 1951 e reinaugurado em 2013 para os jogos da Copa das Confederações e também Copa do Mundo de 2014. Para isso ele foi modernizado, ficou bonitão, mais seguro, mais confortável, capacidade para cerca de 50 mil pessoas. Outro estádio que recebe os jogos do time do Bahia é o estádio de Pituaçu, que também é de propriedade do estado. Ele tem uma capacidade para cerca de 32 mil pessoas e quando a Arena Fonte Nova está ocupada, o Bahia costuma jogar lá. A Cidade Tricolor é o nome do centro de treinamento do time do Bahia e fica localizado no município Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. Foi inaugurado em 2020 e é um dos mais modernos da região Nordeste. Entre os jogadores que passaram pelo time se destaca o atacante Carlito, que marcou cerca de 230 gols pelo tricolor entre 1946 e 1959. Ele atuou apenas pelo Bahia durante toda a sua carreira. Além de Carlito, Marcelo Lomba, Emerson, Armandinho, Hector Papete, Nonato e Naldinho também são aí alguns dos ídolos do time. O Bahia é rival histórico de outro clube popular de Salvador, o Vitória. O confronto entre os dois times recebe o apelido de Bavi e é um dos maiores clássicos da região nordeste do Brasil, com jogos acontecendo desde 1932. Outros times que rivalizam com o Bahia são o Ipiranga, que no passado fazia frente ao Bahia e ganhava alguns títulos regionais, o Galícia, que é um clube tradicional lá de Salvador, e também o Juazeirense, da cidade de Juazeiro, que é um time novo, fundado em 2006, mas que já está começando aí a incomodar os grandes do estado. O Bahia considera a sua torcida como um patrimônio.
O Tricolor tem a maior torcida da região Norte e Nordeste e também da região Centro-Oeste do Brasil. Aproximadamente 3 milhões e 400 mil pessoas torcem para o time, sendo que 25 mil são sócios. Entre as torcidas organizadas do time estão a Bamor, Povão, Torcida Uniformizada Terror Tricolor, Tricoloucos e Movimento Avante Esquadrão. Confira agora algumas imagens da torcida do Bahia fazendo festa. E agora é com você, responda aí nos comentários. Na sua opinião, qual é o jogo inesquecível do Bahia? E qual foi o principal jogador do time na história? Seja você torcedor do time ou não, tá? Coloque aí as suas respostas nos comentários. Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer aí a história do time do Bahia. Se você já conhecia, espero que eu tenha agregado mais informações para você. E se você quiser sugerir um outro time aqui do Brasil para que eu possa pesquisar e trazer um vídeo contando a história dele aqui no canal, coloca aí nos comentários a sua sugestão, beleza? Então se você gostou do conteúdo, retribua com um like, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!